Olá, boa tarde a todos, né? Me encontro aqui muito feliz de estar hoje aqui na casa, né? Na Fraternidade de Estudos Espíritas Maria José, que nos dá uma oportunidade aí de poder conversar um pouco aí, né? Sobre esses estudos de hoje, sobre a proposta de hoje, e agradecer a presença de todos, né? Essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? A Ângela prepara as agendas da casa e a gente tenta aí nos estudos, né? Aprender bastante com o que a gente vai falar aqui hoje, né? Primeiro a gente aprende, né? A poder rever muitas coisas que a gente já estudou, assuntos novos, né? Então é um ganho maravilhoso poder participar e estar aqui. Primeiramente é isso. Agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos amigos, né, espirituais que contribuem tanto. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, as promessas do Cristo e a missão do Espiritismo. Aí a gente fica assim, né? Mas Cristo fez alguma promessa, né? Ele trabalhou nesse sentido, né? É claro que eu usei esse termo para que a gente possa falar, né, do trabalho que o Jesus, né, fez e tem feito em nossas vidas. Então, a gente inicia aqui trazendo um aspecto importante, que o Cristo, ele fez várias passagens demonstrando a questão da fé, né? Ele sempre deixou isso muito evidenciado, né, Eduardo? Ele sempre fala da fé, em várias passagens, a gente vai citar algumas delas, ou uma ou duas, onde ele cita que a fé, ela pode, né, ter um alcance grande na sua própria vida, e você também pode, através da sua fé, né, você a conquistando, você consegue contagiar outras pessoas, como ele fez, né? Porque ele passou isso para nós também, né? De que à medida que a gente for desenvolvendo a fé, pela busca, pelo desafio, né, nós conseguiremos mover montanhas, né? Os problemas vão ficar menores, os problemas não são tão mais difíceis de serem resolvidos, porque você vai ter confiança, você vai ter paciência, você vai desenvolver a sua paciência, a sua sabedoria, né? O Cristo, ele foi muito objetivo nesse sentido, né? E uma das passagens que ele cita, eu até anotei aqui, é aquela citação da mulher hemorrágica, né, Eduardo? Que ela teve um problema de saúde que parece-me que durava muitos anos, talvez mais de 12 anos. E esse problema não tinha, né, um tratamento medicamentoso, não existia a ação da medicina naquela época. Então isso ficou ali presente na vida dela, trazendo grandes transtornos no seu cotidiano, na sua vida. E essa passagem é bem forte, no sentido de que, como foi contado, né, nos 3 evangelhos, que eu até anotei aqui, ela foi em Mateus, Lucas e Marcos, né? Está em Mateus 9:20, Lucas 8:43 e Marcos 5:25. Que a mulher, nesse desespero, sabendo que o Cristo ia estar ali, né, em determinado local, ela foi até lá e teve dificuldade para ter acesso ao Cristo, mas ela chegou tão próximo, né? E tocou na túnica dele, na roupa dele. E logo em seguida o Cristo, ele fala, alguém me tocou com muita força, né? Com muita vontade. E ele sentiu isso. E aí disseram para ele, não, Cristo, mas muitas pessoas estão te tocando, quem te tocou? Né? Alguém que está precisando de ajuda. Com muita força, mexeu muito comigo no momento que eu fui tocado, né? E aí essa mulher se aproxima dele
e agradece a ele porque ela se sentiu bem quando tocou nele e se sentiu curada naquele momento, né? E ele exemplifica isso dizendo: a sua fé te curou, né? Então ele, através desta busca, né? Nesse encontro que nós temos com Cristo, com esse modelo que ele transmite para nós, a gente consegue perceber nesses vários exemplos de que nós conseguiremos alcançar vários momentos que estivermos passando por um problema, seja um problema né, físico, emocional, né? Alguém que você conhece, né, que tem algum problema, pessoas que estão passando por situações difíceis, né? Como que você pode colaborar com ela? Usando esse modelo do Cristo, né? Como que a gente pode chegar, né? A gente gostaria, muitas vezes as pessoas conversam com a gente, se aproximam de nós, mas muitas vezes nós percebemos, né? A fé não está ali encontrada na pessoa, ela não tem esse objetivo ainda construído na sua vida, né? Não que nós estejamos prontos aqui, né? Mas de uma certa forma nós estamos desenvolvendo isso em nós, né? É preciso trabalhar, né? A forma que você estuda, a forma que você pensa, a sua busca, né? Isso pode te trazer benefícios, né? No seu próprio lar, alguém que você conhece, na família, né? Porque as dificuldades, elas existem, né? E com esse auxílio que você venha encontrar, né? Da sua fé, da sua paciência, da sua persistência em reconhecer que Deus, Ele é o seu Pai, seu Criador, você vai conseguir alcançar uma estabilidade, digamos assim, né? Um conforto que vai chegar até você. Aí as coisas ficam um pouco mais simples de serem resolvidas, porque você vai esperar o momento certo, né? Para que isso possa acontecer, possa ser realizado, muitas vezes uma cura ou a chegada de uma tranquilidade, uma paz espiritual em sua vida, o que é muito importante para nós, né? E a gente vai citar aqui alguns exemplos, né? A gente tem algumas passagens que o Chico Xavier, né, deixou aí as suas histórias contadas, né? De que a gente precisa encontrar um caminho correto para muitas vezes ajudar a aliviar a situação de uma pessoa, né? E uma delas é o perdão. É uma questão que envolve muitas nossas vidas, né? Por exemplo, será que você precisa dar o perdão ou você precisa receber o perdão, né? Então isso é um fator importante nas nossas vidas, naquilo que a gente tem feito, naquilo que a gente pode passar no amanhã, né? Uma situação que pode te levar a ofender alguém, a invadir uma situação que a pessoa não goste e que você vai precisar que a pessoa te perdoe, por exemplo, né? Então o perdão também foi falado por Jesus quando é perguntado para ele, né? Em que momento, né, o perdão pode acontecer, né? Então Pedro, eu anotei aqui também, Pedro pergunta a Jesus, né? Qual o modelo de perdão? Quantas vezes que eu tenho que perdoar, Jesus, para me ter essa compreensão de que isso vai me fazer um bem? 7 vezes? O Cristo responde para ele: o perdão, ele deve ser multiplicado 7 vezes a 70 vezes. E a gente imaginar isso, por exemplo, ao dia, né? 70 vezes 7 ao dia. É algo inimaginável. Ele quis dizer que não existe um limite para a quantidade de perdão, né, que a gente tem que liberar
durante a sua vida, durante as rotinas que a gente passa na vida, né? E dá a impressão que às vezes um perdão é por uma situação muito grande. Não é. De repente você cria uma mágoa, um pequeno sentimento ali por uma ocasião, e isso não é legal, né? Então, como que você vai aprender a lidar com isso? A desenvolver essa metodologia que o Cristo também deixou destacado para nós, né? Fica nessas máximas que o Cristo trabalhou durante os seus ensinamentos, durante a sua vida, né? Para que nós possamos trazer isso para o nosso contexto de vida, né? A nossa vida envolvida não só com o material, mas com a questão espiritual, da sua fé, da sua busca, onde que você encontra isso, né? Dentro do espaço que você convive, da sua religião, das coisas que você aplica como filosofia de vida, nas suas metas, né? Nós somos contagiados pelo mundo material o tempo todo, né? Então, é muito comum que possam ter situações das mais diversas possíveis, né? E a gente tem que vigiar, tem que estar atento de que nós vamos acertar e errar também, né? Tem um amigo nosso, né, que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem ele, o Chicão, Kardec Chicão, o Chicão, né? Francisco Kardec, é um grande amigo e que trabalha conosco também, e ele traz esse modelo, né, de como ele conseguiu encontrar a vivência do perdão através da magia do amor, né? Mas ele teve que experimentar várias situações para que ele aprendesse a lidar com esse modelo que atingiu a ele, e ele conseguiu fazer com que isso seguisse como uma vivência no seu dia a dia, para que ele tenha dias melhores e ele contagie mais aqueles que estão em volta dele, demonstrando que isso faz um bem a ele e pode fazer bem ao próximo, né? Que você contagie as pessoas com o seu pensamento, com os desafios que você consegue passar. Ele publicou um livro, e eu vou fazer uma leitura de um recorte aqui. O nome do livro: Uma Revolução Pacífica em Minha Vida, uma jornada do Instituto da Terceira Inteligência, né? Então é o nosso amigo aí, né, que ele chama de Treino 1, a magia do alto amor, Francisco Kardec Chicão. Então vai aí para o Chicão, né? Esse livro está disponível, né? E eu vou ler um pequeno recorte aqui da página 36. Aí o Chicão trabalhou aqui essa ideia da magia do amor, né? Vamos, através desta magia, perceber que o servir é o sentido da vida. Então ele fala do servir, né? Do servir, de você poder, através das suas ações, das suas rotinas, você está a serviço do bem. E servir o bem não é só material, claro que não. Servir ao bem é você desenvolver a paciência. Quando você for procurado, às vezes você tem que ter aquela paciência para tratar determinado assunto, para levar uma palavra, para levar um sinal de como você possa ajudar essa pessoa, né? Uma ferramenta, digamos assim, ideal para que a pessoa consiga, através da necessidade dela, ter uma palavra amiga, um abraço amigo, né? Aí ele continua aqui, nesse trechinho aqui: magia não é conquista sem esforços, não é uma mágica, é treinar até aprender, e cada aprendizado está aberto a novos caminhos, sempre evoluindo. Em todas as nossas conversas, você será convidado a trazer cada assunto para o circuito do alto amor. Então,
nessa obra aqui o Chicão fala desse circuito, né? Desse modelo que ele faz uma metodologia para você buscar se conhecer, né? Em você entender que você é muito importante, né? Você é importante para a vida, você é importante para pessoas, você é importante para Deus que te criou, né? Tudo que Deus criou é muito importante, né? Então, Deus nos dá a oportunidade da vida e a gente não pode abandoná-la, negligenciar a vida. Temos que ser responsável pela saúde física e a saúde mental, né? Porque todos os dias é um desafio. Todos os dias você pode ter, né, que está vivenciando alguma questão, né? Então a gente tem que se preparar. Essa bagagem da magia e do alto amor. Tem uma questão que é importante para nós. Quando eu trouxe esse tema, qual que é a missão do Espiritismo, né? A missão do Espiritismo retratando o Cristo em nossas vidas e o próprio Cristo, né? O Jesus Cristo dentro da codificação espírita, né, Edu? Aonde que a gente acha isso, Eduardo? Quando a gente fala do Consolador, né? Como que o Consolador, como que a codificação espírita, né? Dessa codificação de Allan Kardec retrata a visão do Cristo, se ele está inserido, em que momento que isso acontece. Aí tem uma passagem que em João 14, no capítulo 14, versículo 15 ao 17, tem um rapaz lá no portão, olha. No versículo do 14 ao 17, tem uma passagem que o Cristo, ele deixa mencionado para nós. E ele fala assim, né, porque o Cristo, ele é cobrado, ele é de alguma maneira, boa tarde, seja bem-vindo. Ele é tratado de que forma que ele poderia exemplificar para nós a continuidade da relação nossa, no nosso dia a dia, né? E ele destaca numa passagem que ele diz o seguinte, ele ia rogar ao Pai, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então, ele e o Pai, muito próximo, deixa destacado que seria enviado um novo Consolador, um novo modelo, para que nos trouxesse um consolo, né? Para que fique entre nós, né, convosco, para sempre. E o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, né? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis. Então ele fala do futuro, né, gente? Que nós vamos conhecer esse Cristo após ele dizer que isso vai chegar um momento que entraria em nossas vidas aqui né, da nossa vida aqui espiritual, na vida na terra, né? Porque ele vai ficar convosco e estará em vós sempre, né? Aí a gente tem aí, através das obras da codificação, o momento que isso é tratado, né? Tem até um capítulo aqui que eu separei também, através da codificação espírita de Allan Kardec, né, que surgiu na França no século XIX, em 1857. A primeira obra foi o Livro dos Espíritos, né, em 57. Aqui tem uma tradução, né, para o português, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E um dos recortes aqui para nós está na parte das leis morais, né, no capítulo 1, é a lei divina ou natural. Nesse capítulo aqui, a gente tem aqui uma questão que o Kardec perguntou aos espíritos, está na 617, onde ele traz uma visão de que forma que isso chega até nós, para cada um que está vivenciando a sua vida, né, em qualquer continente, qualquer nação, qualquer cultura,
né? E não só para nós aqui na Casa Espírita, né? Então, vamos ver a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade. Que objetivos abrangem as leis divinas, né? Então você vê, quais os objetivos que abrangem? Elas se referem a outra coisa, além da conduta moral. Então aqui, a gente vai agora ver a resposta, se isso está voltado às coisas morais, quando ele fala da lei de Deus, da lei divina ou natural. Vamos ver a resposta. Todas as leis da natureza são leis divinas. Uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, o sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, você vê aqui a diferença, né, que existe na relação do homem de bem, aquele que, né, que não está pronto, mas está estudando, né, está tentando conquistar, está tentando aprender, está vendo onde que erra, como que faz para deixar de errar, o que eu tenho que mudar, né? Então isso está inserido em todos os povos, para que todos aprendam, né, recebendo essa semente no seu consciente, né, para que quando ele perceba que ele tem que praticar uma mudança em si mesmo, ele se contagie pela mudança, né? De que forma? Sempre vai chegar até ele uma mensagem, vamos dizer assim, né? Nós temos nosso anjo guardião, todos têm um anjo guardião, Deus não nos deixa sozinho, e você tem as suas escolhas, você vai receber sempre uma boa influência, sempre vai receber uma boa mensagem, e você vai escolher, né? Só que a gente tem às vezes uma persistência, né? Isso pode ocorrer com qualquer um, que é persistir no mal, né? A pessoa, ela persiste no erro, ela prefere, ela escolhe persistir, então ela vai fazendo com que ela crie dificuldades para ela mesma, né? E ela se distancia do bem, mas ela não vai ficar isolada de reconquistar o bem, né? Ela vai ter que trabalhar para que isso aconteça. Se aconteceu com você, vai acontecer com outras pessoas também, né? Aí vem aqui a 617A, que é uma continuação. Aí o Kardec pergunta: é permitido ao homem se aprofundar em ambas, né? Então ele fala do sábio que estuda as leis da matéria, né? E ele fala do homem de bem que estuda as leis da alma. Então você vê que são duas asas aí, né? Aí vamos ver a resposta. Sim, mas uma única existência não basta. Aí você imagina, que eu estava acabando de falar, como que você vai trabalhar isso e vai conquistar, né? Eles acabaram de responder aqui, né? A gente olhar para essa única vida aqui, eu não estou pronto. Todos temos que trabalhar e vamos ter o modelo da reencarnação, né? As vidas sucessivas vão nos colocar em várias experiências, né? Eu posso dar um exemplo aqui, né? Eu posso, na próxima vida, nascer num outro continente, não no Brasil. Vamos dizer que eu retorne ao planeta, nesse mesmo planeta, e vou nascer numa outra situação, que vai me dar uma experiência naquela vida, naquele modelo de cultura. Eu vou começar a trabalhar, vou conhecer uma família nova, uma existência nova, e ali eu vou ser educado naquela família, eu vou crescer, eu vou aprender a lidar com as dificuldades, com as experiências. Isso vai começar a me trazer uma nova retomada de aprendizado, né? E a gente continua aqui, uma passagem que o Cristo deixou também em Mateus, para a gente dar um paralelo disso que eu estou falando aqui, né? Das dificuldades, disso que o Chicão falou, né? Assistiu aqui algumas palestras dele, e
ele falando dessa magia do alto amor, né? E olha o que o Cristo fala aqui sobre a vivência do modelo de Cristo para nós. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis esgotados e carregados, e eu dar-vos-ei descanso. Levantai o meu jugo para vós e aprendei comigo, pois sou gentil e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é brando e o meu fardo é leve. Então isso aqui está em Mateus, né, na Bíblia, no capítulo 11, versículo 28 ao 30. Você pode ler na íntegra, né? Eu fiz esse recorte. Então ele está demonstrando para nós aqui, que para nós, né, a gente que desenvolve através da codificação dos Espíritos, o Consolador prometido, né, que foi demonstrado através da moral do Cristo nas bases da codificação, em todas as obras, né, trazendo aí esse modelo que a espiritualidade, que já tem essa prática, né, que está ao alcance para nós, né, no presente e futuro, a ser trabalhado, né? Então a gente não tem que ficar, né, de repente aí preocupado que a gente não consegue resolver tudo no hoje, não é mesmo? A gente consegue resolver tudo hoje? Lógico que não, né? Com certeza eu tenho problemas para ser resolvidos e que eu não consigo resolvê-los. E às vezes não é um problema financeiro, não é material, né? É um problema de relação, é um problema às vezes na família, com o filho, com o pai, com o irmão, né? Então isso tudo demonstra para nós que a gente tem um tempo para que as coisas se amadureçam, né? Deus não tira um fruto verde do pé, né, gente? Deus tira um fruto no ponto de ser consumido, né? Estou dando esse exemplo aí, né, para que a gente perceba que ocorre conosco também. Às vezes você precisa esperar que o fruto amadureça, que ele se complete, né, na sua estrutura, para que você possa usufruir desse fruto. Então, você vai ter que ter um tempo para isso, né? Aí tem a questão do próprio perdão, que eu comentei aqui, da fé. Aí você pode se perguntar assim, como que eu consigo alcançar a fé? É no dia a dia, né? Você estudando, né? Você indo, se dedicando às leituras, né? Hoje a gente tem uma disponibilidade tão grande, né, da própria internet, a gente tem um acesso aí a tantos livros digitais, vídeos, né? A gente pode acessar através do YouTube. Quando não uma leitura, você frequentar um local que você possa praticar dentro daquilo que você gosta, na sua, né? Para nós na casa espírita, ou você na sua religião, na sua fé, você tem que ter esse encontro, né? Ali você vai alcançar uma ajuda, né? Tem pessoas que trabalham com direções diferentes, né, na ajuda, quando a pessoa passa por um problema, um vício, né? Por exemplo, você não está bem de saúde, você não tem que buscar ajuda médica, né? Você vai no posto de saúde, você vai fazer um exame, você vai tomar um remédio, um tratamento. É dessa forma que você vai buscar cuidar de você, cuidar do seu emocional, né? A gente cada um tem um problema diferente do outro, né? Não é tudo igual, né? Tem pessoas que têm problemas maiores e a gente tem que se sustentar para a gente não desistir, né? Porque, por exemplo, cair faz parte, mas levantar mais ainda. A gente não deve desistir, jamais, né? Vamos passar por vários processos. Eu li aqui para vocês, quando Cristo, né, para nós, né, Jesus demonstra essa força, que através do ensinamento dele, né, porque quando eu coloquei as promessas de Jesus, eu quis dizer isso, né, mas tem promessa? Não, ele traz ensinamento, educação, né, ele traz uma pedagogia do amor, ele mostra para você que ele não fazia por você, ele te ensinava a fazer. Então, ele fala várias vezes, né?
sigas e não peques mais, né? Mas se você errar, sigas e aprenda a mudar aquilo que você está repetindo, né, gente? A gente às vezes não consegue mudar de uma vez só, né? Você, depois que você está envolvido com alguma coisa, você tem um tempo para poder sair daquilo. Pode levar um dia, pode levar um ano, não importa, mas você vai conseguir, né? Então, isso está acontecendo lá fora, com muita gente, com a gente mesmo, né? E a gente ouve, como eu estava falando no comecinho, né, desse encontro, como que a gente gostaria de trazer pessoas para essa compreensão do que a gente está falando aqui, né, para poder trazer isso para dentro, né, da pessoa que está numa crise, né? E quantas são as crises, como eu estou dizendo, né? Como que a gente poderia trazer esse modelo de calmaria? Pacienciando, né? Esperando, né? E quando a gente fala esperar, pacienciar, não é ficar sentado inativo, é você ter confiança de que vai mudar conforme o tempo vai se passar, né? Essa lei da reencarnação, né, que não é o Espiritismo que inventou, mas ele retraduz que essa lei das idas e vindas para a vida aqui material, ela é uma lei de Deus, ela é uma lei de encontro consigo mesmo, para que você perceba de que você vai ter um reencontro consigo, com aqueles que você ama, né? Aqueles que são simpáticos à sua vida, né? Às vezes a gente imagina assim, né, que quantas pessoas, a gente não vai dar exemplos aqui, não precisa falar da gente, né? Mas que a gente vê aí as pessoas dizendo que a sua própria família parece que é o seu inimigo, né? Às vezes pessoas que têm problemas com os pais, com o irmão, com os filhos, não conseguem se entender, não conversa com o filho, não conversa com o irmão. Aí você vê que as grandes coisas para serem resolvidas está dentro do seu próprio entorno. Não está na casa do vizinho, né? Poxa, mas como que eu vou resolver isso? O importante é você fazer a sua parte. Primeiro você tem que fazer a sua parte. Porque às vezes a gente pode cobrar do outro. O outro não me entende, né? Né, Eduardo? A gente não conversa sobre isso. O outro não me entende. Eu tento explicar, mas ele não entende. Ele quer tudo para ele. Acha que tudo tem que ser em volta dele. Então, cada um tem que resolver os seus problemas, como você. Quando a gente fala de que você pode estender esse alcance para o outro, não vai depender só de você, vai depender da pessoa, dela abrir o coração, né? Ela desenvolver a técnica do auto-amor, que a gente chama aqui, esse modelo de fé que ela tem que buscar. Então ela tem que buscar, e às vezes nessa vida ela não consegue, e você não pode mudar por ela, como Cristo fala, a sua fé te curou, né? Quando o cego procura Jesus, né? Jesus pergunta: o que você quer, né? O cego: eu gostaria de enxergar novamente. Então ele vai: sigas, e tem a visão novamente. Aí o cego volta a enxergar. Aí você fala: tá vendo? A sua busca fez com que você enxergasse. Mas a gente pode até, né, fazer uma analogia dessa passagem também do cego que busca a cura, de que às vezes uma emoção, né, um sentimento que a gente possa ter, ele dá um modelo que você não está tendo uma visão, como se fosse uma cegueira, e que você gostaria de estar ultrapassando por aquele modelo de vida, que você não está conseguindo abrir o seu coração para receber o outro, para liberar o amor, para liberar um perdão. Não dá uma ideia de que algo está sem visão sobre aquilo? Dá essa ideia. E como que você conseguiria abrir isso, né? É tirando o obstáculo da sua frente. Então você vai ter que buscar essa forma, você vai ter que buscar isso trabalhando, estudando, né? Por isso que é muito importante a gente se dedicar um tempo em nossas vidas, né, Eduardo? A gente sempre comenta isso em nossos encontros,
que a gente tem que ter um tempo para se dedicar às coisas das nossas vidas, né? Há várias coisas que você faz em sua vida, além do trabalho, além do repouso. Você tem que buscar também uma fé, um tempo em sua vida para você trabalhar o seu espiritual, o seu emocional, né? Você vê que às vezes uma pessoa ela está numa crise, em algum problema, e ela fala assim, né? A gente ouve muito isso. Você precisa procurar um psicólogo, você precisa tomar um remédio, que você não está conseguindo dormir, você está muito tenso. Então, a gente tem que buscar ajudas, os modelos de ajuda para cada situação, né? Então, na continuação aqui, antes da gente encerrar, tem mais um minutinho, tem nesse mesmo capítulo, que é a parte terceira das leis morais, o Kardec também perguntou aqui, na 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aí a gente fica se perguntando, nossa, mas qual é esse modelo, né? A espiritualidade respondeu para o Kardec, né, que esse modelo é Jesus. Então, esse modelo é o mais perfeito que Deus ofereceu para nos ensinar, né? Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, que Ele envia os missionários, envia os chamados profetas, né, modelo de profeta, que continuam essa missão de Jesus junto com Ele, né, que é para poder nos auxiliar. Então, né, cada local ocorre de alguma forma alguém que está trabalhando dentro de uma sociedade como diferente da nossa aqui no nosso país. Tem alguém trabalhando lá de alguma maneira para levar um modelo de mudança, né? E automaticamente as pessoas vão se contagiando pouco a pouco, né? A gente vivencia um planeta com muitas dificuldades, mas tem também muitas coisas boas acontecendo. A gente não pode destinar ao mal perpétuo, né, gente? Tem uma lição que eu trouxe aqui, uma leitura que a gente tem aí, quando Kardec estava ali, né, para a gente estar fechando hoje o tema, ele estava trabalhando dentro da codificação. As mensagens chegavam para ele através das perguntas, e muitas vezes chegavam mensagens que ele nem perguntava, ele recebia muita orientação através do trabalho mediúnico, né, que ocorria no seu trabalho para formar a codificação. E tem um trecho aqui que fala sobre o Consolador, que eu vou ler para vocês nesse livro aqui, ó, O Espiritismo é Obra de Jesus, né, que foi publicado recentemente por Paulo Henrique de Figueiredo, né, e outros autores. Eles fizeram um recortezinho aqui falando do Consolador prometido, que está na página 31, eu vou ler para vocês. O Espiritismo, Consolador prometido, dá sentido ao sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como ser feliz sofrendo? Né? Como que a gente vai ser feliz sofrendo, né, gente? Sem compreender as causas. Então, quantas causas que a gente, né, pessoas passam e ela, eu não sei a causa do meu sofrimento. Como que eu vou ser feliz aceitando a isso, né? Ele faz essa pergunta. Mas como ser feliz sofrendo, né, sem compreender as causas? Muitos males nascem de escolhas desta vida, né? Abusos que geram doenças, imprudências que levam a perdas. Outros têm causas anteriores, não como castigos, mas como provas escolhidas para purificação e progresso, né? Então a gente tem que perceber essa pegada que existe na vida da encarnação, né? Que esse recorte dessa leitura que está aqui, nem todos aceitam esse modelo
de sofrimento. Então ela vai passar sem compreender isso. Eu estou sofrendo mesmo, eu vou aceitar. Não. O sofrimento, ele é uma luta, é um desafio seu. E você deve aceitar com resignação e não desistir. Como eu estava falando, se o sofrimento é uma doença, busca a cura. Tenta mediar, tenta ter um conforto mínimo no tratamento, se for possível, né? Se é emocional, vai buscar ajuda. Se é espiritual, a fé te ajuda, em todos os sentidos que eu falei aqui. E na própria envolvimento da sua fé, você vai conseguir ajuda também, né? E termina aqui esse texto aqui. Essa visão é justa e reconfortante, afirma a justiça divina e alimenta essa esperança que eu estava falando até agora aqui. Então, é o que o Espiritismo promete através do Consolador Prometido, né? Então, essa obra aqui, ela nos traz o reencontro, né, que nós tivemos com a vinda do Cristo, tá bom? Nessa obra é destacado o Cristo como anjo da guarda do Kardec, né? Então tem uma cartinha aqui que está traduzida, né? Está traduzida aqui quando Kardec recebeu essa mensagem em 1861 e não foi publicada, mas foi restabelecida as cartas que estavam guardadas, né? E é fácil de acessar, né? Está sendo traduzido. E quando Kardec recebe aqui a notícia do que o Cristo era o seu próprio anjo da guarda, mas ele não pôde revelar dentro das obras da codificação, mas isso chegou até nós e estão disponíveis, né, e confirmadas com a própria chegada desse assunto que está sendo atual aqui, né, para as casas espíritas e para quem gostaria de conhecer sobre esse Consolador Prometido, que é o Espírito da Verdade. Tá bom, gente? Muito grato pela oportunidade. Obrigado.